Há 37 anos, acontecia o pior desastre nuclear da história. A catástrofe em Chernobyl emitiu 100 vezes mais radiação do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. O impacto foi brutal para a vida, contaminou a água, o solo, o ar. A presença humana foi restrita num raio de 30 quilômetros do local do desastre. Nós ainda não entendemos todos os impactos, mas, apesar de tudo, algo surpreendente aconteceu. Protegidos do impacto humano, a vida ali começou a se regenerar. A população de animais selvagens aumentou. E espécies começaram a buscar ali um refúgio. Algumas espécies em risco de extinção, outras que estavam ausentes da área há mais de 100 anos. A vida se regenera de formas surpreendentes. E o que a catástrofe de Chernobyl tem a ver com a gente? Nós também estamos vivendo um momento de catástrofes conjuntas e complexas que ameaçam a vida. Nós estamos vivendo emergências climáticas, crises de várias formas, guerras, sexismo, racismo, desigualdades de tantos jeitos. A cereja do bolo? Nós estamos com uma emergência global de saúde mental. E a pergunta: existe alguma forma de a gente se regenerar depois de tantos desafios? É difícil responder. Assim como o momento da catástrofe em Chernobyl, a gente ainda não entende o impacto de tantas variáveis. O que fazer? Ao invés de sairmos correndo sem rumo, o convite é desacelerar e escutar lições da natureza e de povos ancestrais, sabedorias ancestrais que resistem ao teste do tempo, os ciclos da vida. Essas lições têm guiado a minha recuperação nas minhas catástrofes pessoais. Há 8 anos, o que era a minha vida dos sonhos desmoronou. Eu venho de uma cidadezinha do interior de Minas. Meu pai, serralheiro. Minha mãe, professora. E eles fizeram tudo o que eles puderam para que a gente crescesse, para que a gente expandisse os nossos mundos além dali. E foi isso que eu fiz, o meu melhor. Consegui uma bolsa na escola, estudei em uma escola federal, consegui um bom emprego e era muito feliz trabalhando. Ali era um sonho, meu mundo se expandia. Eu conhecia gente do mundo inteiro, construía parcerias e trabalhava com gente que amava fazer o que eles faziam. Eu era boa no que eu fazia, eu amava um desafio. E eu fui crescendo e quis crescer mais. Foi quando eu fui trabalhar na sede da empresa. Eu era a única mulher tão jovem a ser gerente de projetos na empresa naquele momento. E eu não fui percebendo que eu queria ter tanto sucesso ali, que eu não fui percebendo o impacto que aquele ambiente tinha em mim. Um ambiente sem apoio, de sobrecarga, de muitas cobranças além da conta, de perspectivas sexistas. Eu fui entrando no redemoinho do burnout. Eu precisava vencer. Mas o desafio era tão grande que quem venceu foi ele. Eu não percebia a sobrecarga. E ali, quanto mais o trabalho aumentava, mais eu trabalhava. Porque eu precisava dizer que eu merecia estar ali. Virava noites, fins de semana. Eu estava tão exausta que a única coisa que eu conseguia fazer era trabalhar. Todo o resto ficou para trás. E eu não fui percebendo que as inflamações, as noites em claro, as crises de pânico eram sinais para eu desacelerar. O que eu fazia, cada vez que eu perdia tempo,
com alguma dessas questões, eu voltava e trabalhava ainda mais para compensar o tempo perdido. Eu precisava vencer aquele desafio. Mas o desafio me venceu. O burnout não veio sozinho. Veio a ansiedade, a depressão, as crises de pânico, a desconexão comigo mesma, a desconexão com quem eu amava, a desconexão com o que fazia sentido. Eu não sabia se eu voltaria a me sentir eu de novo. O que seria dali para frente, eu também não sabia. Foram 9 meses de licença médica. A meditação voltou para a minha vida naquele momento e era um fôlego. Um lampejo de esperança, uma luz no fim do túnel. Seria possível viver de novo? Eu não sabia. Foi então que eu decidi não voltar para aquele trabalho e fazer uma busca para além do estresse e da exaustão. Fui realizar um sonho de morar fora e trazer essa possibilidade de encontrar chão debaixo dos meus pés de novo. Quando eu voltei, eu sabia que essa busca não era só minha. Essa história era de muita gente. Talvez você já tenha vivido ou ainda viva seus desafios com saúde mental e emocional. Se você não vive, eu tenho certeza que alguém muito próximo de você vive. Essa história é de muita gente. E nós não estamos sozinhos. A OMS diz que 1 em cada 8 pessoas vive hoje com desafios na saúde mental e emocional. 42% da população está hoje com sintomas de burnout. No último levantamento mundial de saúde mental, feito pela OMS em 2019, ela descobriu que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com cerca de 10% da população diagnosticada. Com a pandemia em 2020, esses números aumentaram em pelo menos 25%. Tantos de nós. E uma pergunta: existe forma de a gente se regenerar depois de tanto? A natureza nos traz aprendizados. E eu queria dividir alguns deles com vocês. A primeira lição é sobre sucesso e sobre crescer. A gente acha que sucesso é crescer e ir sempre além, exceder os limites. Você vai trabalhar numa empresa? Sucesso é quando você for CEO. Exceda seus limites, não pare até chegar lá. Vai abrir uma empresa? Sucesso é se ela for uma startup, escalável, crescer exponencialmente. E eu busquei esse crescimento. Mas será que crescer além dos limites é mesmo sucesso? Quando crescer ignora o impacto que existe ao redor, isso não é sucesso e tem impactos importantes. No corpo, isso tem nome. Crescer além dos limites, ignorando o entorno, se chama câncer. Para a gente, isso pode significar burnout. Para a natureza, tem significado uma sobrecarga e uma emergência climática. Nós estamos consumindo os recursos renováveis da Terra cada vez mais rápido. É o que mostra essa evolução do dia da sobrecarga da Terra. Até esse dia, nós consumimos os recursos renováveis. Para além dali, estamos fazendo um empréstimo do futuro. E essa conta já está chegando. Limites são importantes e eles protegem a vida. A pele é o limite do que está dentro e o que está fora. Quando a gente fere esses limites, machuca. Mas se crescer além dos limites não é sucesso, o que é então crescer? E se crescer fosse sobre se tornar mais inteiro? Sobre reconectar as partes de nós que andam quebradas por aí?
Reconectar a mente, o corpo, as nossas emoções, sermos mais inteiros. Reconectar as nossas relações. Depois de tanta polarização, tanta guerra, tantas divisões. Reconectar é sobre reconhecer a natureza, não mais como um recurso, não mais como algo para que sirva para nos servir, mas como esse local sagrado, cheio de potências e de presenças poderosas e importantes, tão importantes quanto as nossas. Pisar suavemente no chão e perceber que tem esse chão que nos suporta. É se tornar mais inteiro. A segunda lição é sobre ritmos e sobre ciclos. Eu achava que existia uma chavinha de liga e desliga. E na fase mais intensa do burnout, quando eu tinha um fôlego de energia, eu falava, pronto, estou de volta. Agora é hora, então, de fazer o meu melhor, recuperar o tempo perdido e fazer. Adivinha? Eu dava alguns passos e caía ali de novo, exausta. Era frustrante. Reconectar com o meu corpo me fez entender que não existe chavinha de liga e desliga. Assim como a natureza, o nosso corpo também tem ciclos, tem ritmos. A vida, ela flui, expande, contrai, inspira, expira. O coração que se enche e se esvazia. Dia e noite, verões e invernos. Tudo que está vivo pulsa. E trazer essa lição para a forma como trabalhamos e vivemos é libertador. Quando a gente expande, a gente amplia os recursos, conhecimentos, possibilidades. Quando a gente contrai, a gente organiza, assenta, consolida. E quando a gente entende esse movimento, a gente briga menos com ele. E entende que descansar não é merecimento, é parte da vida. A gente entende que contrair não é retrocesso, é parte de expandir. Preocupados em vencer os nossos instintos, nós nos desconectamos completamente desses ritmos. E seguimos exaustos e correndo. Precisamos cada vez mais de doses artificiais de energia para seguirmos correndo tão exaustos. Crescer sem se exaurir? Ritmos. Conecte com os ritmos do seu corpo e os ritmos da natureza. Seja o embalo da respiração ou o ritmo suave da sua caminhada. Ritmos acalmam, ritmos respeitam a natureza da gente. A terceira lição é que regenerar é um trabalho conjunto. Uma das coisas mais difíceis da recuperação do burnout é a culpa. A culpa que a gente sente por ter adoecido. Como se isso tivesse sido uma escolha ou falta de cuidado. Não é. Nós vivemos um ambiente de trabalho profundamente adoecedor. Quando você vai em uma festa e 40% da festa passa mal, você vai buscar a explicação na comida ou na bebida. Surpreendentemente, quando nós, 42% de nós, estamos com sintomas de burnout, a culpa recai sobre a gente. Não faz sentido. Foi o que eu escutei quando eu adoeci. Você não aguenta a pressão. Se você tivesse se dedicado um pouco mais, isso não teria acontecido. Se você tivesse se cuidado, você não teria adoecido. Receitar autocuidado quando a gente precisa de cuidado coletivo mostra o quanto estamos falhando como sociedade. E a forma como a gente vive é tóxica. Prova disso, a área de exclusão de Chernobyl que se regenerou porque esteve protegida da ação humana.
As nossas ações humanas são mais prejudiciais para a vida que a radiação. É o que as cosmovisões dos povos indígenas e sabedorias ancestrais têm tentado nos dizer. A forma como a gente vive é tóxica, adoecedora, não traz vida. Essas nossas monoculturas de pessoas, ideias, formas de vida, não levam além. Os caminhos, menos do que a gente já criou, um pouco mais daquilo que vem inspirado pela natureza. Na natureza existe interconexão, diversidade, complexidade. A natureza convive, coexiste, sem dominação, nessa inter-relação e nessa interdependência para que todo mundo seja saudável. A próxima lição me tocou profundamente. Mesmo em terreno arrasado, a vida brota de novo. Eu não sabia se eu ia voltar a me sentir viva. Foi preciso tempo, paciência com os ritmos e ciclos, proteção daquilo que era mais frágil. E eu ainda estou me recuperando 8 anos depois. Sim, eu me sinto mais viva, mas muitas das áreas ainda não têm o que precisa. São camadas. Esse é um processo. Mas a gente não se recupera porque a gente faz parte da natureza. A gente se recupera porque a gente é natureza. O oxigênio que você respira, que garante a sua vida, generosamente ofertado pelas plantas e pelos oceanos. O seu corpo tem 70% de água, o mesmo percentual da terra. Seus ossos, seus dentes, formados pelos minerais da terra, poeira de estrelas. Nós somos natureza. E quando machucamos a terra, envenenamos, exploramos além da conta, é a gente que a gente machuca. Ansiedade, medo, amor, burnout deveriam então ser chamados de amor. Poderosos e incômodos mensageiros que vêm para a gente de formas desesperadas dizer que o caminho não é esse, que a gente precisa rever a rota e rever a forma como a gente está caminhando. Reduzir o ritmo, reconectar. Reduzir o ritmo, para mim, veio como uma imposição com o burnout e depois como uma escolha com o mindfulness. Essa escolha de sentir meus pés de volta na terra e de me sentir parte da terra. E essa sementinha que começou em mim pequenininha já está virando floresta. Nesse trabalho que acontece com outras pessoas, escolas, universidades, professores, estudantes, empresas, profissionais. E vem chegando em lugares antes improváveis, como um festival de tecnologia e inovação. A vida é contagiante. E sim, a gente tem muitos desafios. Mas quando a gente se conecta com a vida da gente, protege, cuida, cultiva, ela vai crescendo. E então a gente vai se juntando e começa a virar floresta junto. Abundante, próspera, diversa, potente, vida. O que a vida pede da gente? A coragem de sermos profundamente vivos.